A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que maravilha poder estar mais uma vez na presença de Deus. E juntamente com você nessa noite, para juntos darmos continuidade à nossa sequência de estudos teológicos. A Assembleia de Deus, blindados no Senhor, tem se preocupado com o crescimento e o fortalecimento dos seus membros. E por isso, todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui para trazer estudos importantes que vão somar com seus conhecimentos. Nós queremos que todas as vezes que nós nos reunirmos para aprender um pouco mais da palavra de Deus, nós venhamos nos sentir blindados, imunizados contra as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. A Bíblia diz que o povo se perde porque falta o conhecimento. Mas aqui é diferente. Nós nos disponibilizamos para chegar até você com grandes ensinos da palavra de Deus. E hoje nós vamos dar uma sequência de um estudo doutrinário que está inserido na Bíblia e que faz parte de um currículo teológico sistemático da igreja, que nós precisamos aprender. Por exemplo, existem muitas doutrinas que nós precisamos nos aprofundar para nós estarmos cada vez mais informados em relação à nossa fé cristã. Nós poderíamos, por exemplo, estudar em grandes oportunidades a doutrina do batismo com o Espírito Santo, a doutrina do batismo nas águas, a doutrina dos dons, dos frutos do Espírito Santo, como outras e outras doutrinas mais, doutrinas que nos trazem conhecimento, por exemplo, como coisas antibíblicas, bíblicas e extra-bíblicas, coisas que muitas das vezes nós falamos e achamos que está na Bíblia, mas não está na Bíblia. Por isso, nós vamos toda terça-feira trazer para você estudos maravilhosos. E hoje nós vamos estar aqui estudando e aprendendo dentro do curso básico de teologia. Nós vamos estar aprendendo sobre uma das grandes doutrinas da Bíblia Sagrada, que é a doutrina dos anjos. Você sabia que existem anjos bons e anjos maus? Você sabia que os anjos estão a serviço de Deus e também estão para nos servir, nos ajudar, nos auxiliar? Então nós vamos aprender aqui, na primeira fase desse estudo, da doutrina dos anjos. O nome dessa matéria chama-se angeologia ou angelologia, diferente do termo da palavra angiologia, que está se referindo a uma parte da ciência onde estuda os vasos sanguíneos do corpo humano. As pessoas que nos assistem aí, que são da área da medicina, podem nos auxiliar aí nos comentários a respeito desta ciência. Mas nós vamos estar aqui tratando a respeito dessa matéria muito importante para nós, a respeito da angeologia, ou assim conhecida como a angelologia, que é a matéria, parte da teologia, que estuda a origem, a criação dos anjos, aonde eles estão, o que eles fazem, como eles são, e isso é muito importante. Talvez você possa até nos fazer uma pergunta: pastor, por que é que nós temos que estudar a respeito dessa doutrina? Existe alguma importância? Vou lhe dar uma resposta muito importante. Tudo que está na Bíblia é importante para nós aprendermos, para nós estudarmos. Então essa doutrina, ela está inserida nas doutrinas bíblicas, nos ensinos bíblicos. Então, para que a gente possa começar o nosso estudo nessa noite, nós vamos entrar na definição do termo da palavra angeologia ou angelologia. A gente pode escolher uma das duas para falar. A definição dessa palavra é que ela é a parte da teologia que estuda a doutrina dos anjos. O que é a doutrina dos anjos? O termo da palavra doutrina quer dizer ensino, ensinamento. É inculcar na mente das pessoas, como Deus falou através de Moisés, ensinar os filhos andando, parado, sentado, deitado, no trabalho, aonde nós estivermos, ou seja,
toda oportunidade que nós tivermos, nós precisamos ensinar uns aos outros. Então nós sabemos que os anjos, eles são criaturas de Deus. Eles foram formados e criados pelo poder da palavra de Deus. E nós precisamos entender que os anjos, eles são de um número incontáveis. A Bíblia diz que eles são milhões e milhões e milhares de milhares. Então, nessa primeira fase desse estudo, nós vamos mergulhar um pouco a respeito da criação, como eles surgiram, de onde eles estão, e muitos deles, que na segunda parte do estudo, nós vamos estar aprendendo sobre a doutrina dos anjos, na parte aonde os anjos que caíram junto com Lúcifer, essa é a segunda parte do estudo. Então, nessa primeira fase, nós já aprendemos que os anjos, eles são criaturas de Deus, e todas as vezes que a Bíblia mencionar a expressão exército dos céus, saiba disso, a Bíblia está falando dos anjos, que eles são um exército de números incontáveis, e eles estão ao serviço do reino de Deus, e Deus sabe o nome de cada um deles. Sabe o que acontece? Que muitas das pessoas têm cometido muitos erros. Eles às vezes acreditam em uma diversidade de anjos com nomes diferentes. Eu quero que você já comece a aprender junto comigo que a Bíblia Sagrada, ela só menciona nome de dois anjos, que é o arcanjo Miguel e o anjo Gabriel. A Bíblia só menciona o nome desses dois, mas são incontáveis, milhões de milhões e milhares de milhares. Logo nós sabemos que os anjos foram criados por Deus e que eles são seres espirituais. Nós às vezes pregamos a palavra e nós temos o costume de dizer para as pessoas: tem um anjo aqui, tem um anjo ali, um anjo que está acompanhando você pela rua, um anjo que está acompanhando você para a escola, um anjo que está acompanhando você para o trabalho, um anjo que está dentro da sua casa. Enfim, nós colocamos uma corte angelical cercando as pessoas, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esse anjo do Senhor é o único personagem na Bíblia, na característica angelical, que tem o seu nome com a letra maiúscula. A sua inicial de anjo começa com a letra maiúscula. Aí você pode perguntar: por que isso? Porque este anjo é o único que tem a credencial de Deus. Em alguns casos da Bíblia, algumas histórias, ele tem se manifestado a essas pessoas como Abraão, Isaac, Jacó, como Moisés e muitos mais. Esse anjo ele se apresenta como o próprio Deus. Dependendo da situação, é o próprio Deus ou um anjo com credenciais de Deus para utilizar-se da autoridade do nome de Deus. Por exemplo, quando esse anjo se apresentou a muitos no passado, ele disse: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Por um acaso, foi um anjo que tirou o povo hebreu do Egito ou foi o próprio Deus? Então veja só como é que o termo da palavra anjo do Senhor se encaixa em situações diferentes. Amém? Então, assim os anjos foram criados antes da matéria humana. Veja bem, quando Deus criou o céu e a terra, e logo depois criou tudo o que nela há, e logo após formou o homem com as suas próprias mãos, os anjos já existiam. Eles já estavam no reino celestial a serviço de Deus. A Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então olha só, Deus ele já existia, porque Deus ele é de eternidade a eternidade. O Espírito de Deus já estava pairando sobre a face das águas, fazendo uma sondagem de tudo aonde Deus iria estabelecer a sua obra construtiva, tanto da natureza como da matéria humana. Amém? Então essa aí é uma introdução
daquilo que nós vamos estar estudando a respeito dos anjos. Então veja bem, os anjos, propriamente ditos, o qual nós estamos tratando, eles possuem a sua natureza, assim como nós. Nós temos a nossa natureza humana, nós somos dotados de sentimentos, nós somos dotados de personalidade, nós somos dotados de caráter. Da mesma forma, os anjos, com uma diferença: os anjos, eles possuem uma natureza espiritual. Olha só, dentro desse estudo nós vamos aprender a tomar cuidado ao lidar com esses seres espirituais. Então olha só, dentro dessa natureza espiritual dos anjos, nós logo aprendemos e vamos defender a tese de que os anjos são espíritos. Os anjos são espíritos. Você pode anotar isso aí para que você possa depois se aprofundar mais nesses estudos. O que nós abordaremos a respeito dessa natureza espiritual dos anjos, aonde eles se apresentam como seres espirituais? Primeiro, eles não possuem corpo material e por isso não estão sujeitos à ação da matéria. Ou seja, anjo não envelhece, anjo não cresce, anjo não é pequeno e nem tampouco anjo grande. Você já começa agora a imaginar, talvez, que você tenha escutado algumas pessoas dizerem, né? Um anjo criança, um anjo velho, às vezes são algumas histórias, mas logo nós aprendemos que eles são seres espirituais, eles possuem uma natureza espiritual, então eles não estão sujeitos à ação da matéria. Eles não podem sofrer danos e nem serem impedidos por obstáculos materiais. Você se lembra quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, no seu corpo glorificado, quando os discípulos estavam reunidos e de repente Jesus apareceu com as portas fechadas, ele ultrapassou as paredes, olha só, porque ele, depois de morto e ressuscitado, tendo o seu corpo glorificado, ele passou então a se tornar um corpo, um ser com a natureza espiritual, e ele não estava mais sujeito à ação da matéria. Aí você vai entender que quando Maria correu para o encontro de Jesus, Jesus disse: não me detenhas, você não pode me segurar, você não pode mais me deter, porque o seu corpo estava glorificado, tá? Então eles não podem sofrer danos e também não podem ser impedidos por obstáculos materiais. Também não sofrem a ação da lei da gravidade, tá? Razão porque podem se locomover com indescritível velocidade. Olha só, meu irmão, o quanto é importante nós aprendermos a respeito da natureza espiritual dos anjos. Quando a Bíblia diz que, lá no Salmo 91, que Deus dará ordens aos seus anjos ao teu respeito para te guardar, olha só, aonde você estiver, no momento mais difícil que você enfrentar, Deus vai dar ordens aos seus anjos ao teu respeito para te guardar, para te livrar. E ele, quando receber essa ordem, ele vai sair de uma forma, uma velocidade indescritível para ajudar, para auxiliar você. Então agora comece a imaginar a velocidade que o anjo vai utilizar para ir buscar ou trazer a resposta da tua oração. Amém? Olha só, dentro dessa natureza espiritual dos anjos, eles também, quando querem se revelar, os anjos se revelam. As pessoas podem ver pelos olhos da fé ou até mesmo em situações necessárias, os anjos podem se revelar. Nós já ouvimos muitos testemunhos de pessoas que estavam andando pela rua e alguém viu que aquela pessoa estava sendo acompanhada por uma pessoa, alguém estava andando ao lado, e a Bíblia diz que Deus será a tua sombra à tua direita. Olha só, isso aí exemplifica a presença do anjo, e pode ser o próprio Deus, pode ser o anjo do Senhor, pode ser um anjo que Deus tenha escalado no meio do seu exército para lhe acompanhar. Então veja só, quando eles querem se revelar, eles podem tomar a forma humana, porém não habitam no corpo do homem.
também não se incorporam como fazem os demônios. Então olha só, quando os anjos, nós já viajamos aqui no tempo, já sabemos que os anjos são criaturas espirituais de Deus, são seres espirituais que possuem uma natureza espiritual. Você já sabe agora que eles existem, você já sabe que eles não estão sujeitos à matéria, que eles não crescem, não envelhecem, tá? Eles também não morrem, tá? Eles também, quando querem se revelar, eles podem tomar a forma humana. E as pessoas podem de repente ver um anjo em algum lugar, em alguma situação, um anjo que Deus enviou para livrar, um anjo que Deus enviou para ir à frente. Você se lembra? Quando o povo hebreu estava para sair do Egito e Moisés disse para Deus: se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Aí o Senhor se prontificou e disse assim: eu vou, o meu anjo vai adiante de vós. Olha, meu irmão, isso aqui é muito profundo. Quando você ora e você pede um auxílio de Deus, Deus disponibiliza um anjo muito importante, muito forte, muito poderoso para ir adiante de você. Não pense que você vai enfrentar as lutas da sua vida sozinho. Não pense que você, nos momentos mais difíceis da sua vida, que você vai estar só. Não, Deus vai enviar o seu anjo para ir adiante de você. Você pode dizer amém por isso? Mas escute o que eu vou dizer. Não tome para você que este anjo seja um anjo da guarda, porque quem te guarda é o Senhor. Quem guarda os nossos passos é o Senhor. Quem guarda a nossa nação é o Senhor. Quem guarda a sua casa é o Senhor. E diz aqui a palavra de Deus explicitamente que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra, que o Senhor será a tua sombra, à tua direita. Deus dará ordens aos seus anjos ao teu respeito para te guardar, para te proteger, para te livrar. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Deu para você entender? Se torna um pecado quando as pessoas tomam para si os anjos como anjo da guarda. Aí é o erro que as pessoas cometem. Elas começam a dar nomes a eles. E isso acaba se tornando um pecado. E o nome desse pecado pode ser idolatria aos anjos, ou pode ser chamado também como angiolatria. Quando as pessoas acabam, eu vou para o meu trabalho, mas o anjo vai na minha frente, o meu anjo da guarda. Aí as pessoas se utilizam da astrologia para ter para si um anjo. Aí eles começam a comprar anjos feitos pelas mãos dos homens, colocam lá nos seus móveis, nas suas casas. É aí que começa as pessoas colocarem outras coisas no lugar de Deus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Confia no Senhor de todo o teu coração e o Senhor vai te guardar em todos os teus caminhos, porque Ele é o guarda de Israel. Amém? Então os anjos, eles podem se revelar, mas eles não podem se apossar de um corpo, como os demônios fazem. Os demônios também são anjos e têm enganado muita gente. Muitas pessoas estão sendo enganadas por espíritos enganadores, que são anjos, que foram expulsos do céu junto com Lúcifer. E às vezes eles estão dentro das igrejas, às vezes eles estão lá no momento em que você enfrenta grandes dificuldades, aí vem espíritos enganadores que vêm falar no seu ouvido para lhe enganar. Olha só, os anjos de Deus são anjos ministradores. Os anjos de Deus, eles não vêm te enganar. Os anjos de Deus, eles vêm ministrar sobre a sua vida, ministrar cura, ministrar louvor, ministrar adoração, vem ministrar o incentivo para você fortalecer a sua fé. Aí sim, é importante a presença dos anjos, porque eles são enviados de Deus, mas eles não aceitam a adoração. Eles não aceitam a adoração porque eles também foram feitos para adorar a Deus.
Amém? Eles foram feitos para adorar a Deus. Eles acabam sendo um exemplo para nós. A organização angelical pode ser um exemplo para nós. Os anjos reconhecem a autoridade de Deus, os anjos reconhecem a sua submissão a Deus, os anjos reconhecem a autoridade de Deus, e eles só fazem as coisas mediante a ordem de Deus. Por que nós seríamos diferentes? Porque nós não podemos obedecer a Deus através da sua palavra? Por que nós não fazemos como os anjos que estão ali adorando a Deus incansavelmente na beleza da sua santidade? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Os anjos almejariam e almejam estar no meu lugar, no teu lugar. Talvez, quem sabe agora mesmo, existe um anjo que gostaria de estar aqui no meu lugar, falando dessa doutrina, ensinando a cada um de nós. Existem anjos que gostariam de estar aí, sentado na sala da sua casa, ouvindo essa palavra para pelo menos dizer: glórias a Deus, aleluias ao Senhor, santo é o nome do Senhor. E por que nós faríamos diferente? Procure motivos para 24 horas por dia, todos os dias, glorificar a Deus. Glorifique a Deus pela sua vida, glorifique a Deus pela sua casa, glorifique a Deus pela sua família, por tudo que Deus tem feito, porque os anjos, 24 horas, eles estão lá diante do trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, meu irmão, vamos nos juntar a eles e vamos adorar a Deus. Olha só, dentro da natureza espiritual dos anjos, a gente começa a falar tanto, a mergulhar aqui na palavra de Deus, e a gente começa a sentir a presença de Deus. Isso aqui é muito maravilhoso, e você aí também está sentindo, eu creio, a presença de Deus na sua vida. Dentro da natureza espiritual dos anjos, nós aprendemos que eles também são dotados de personalidade. Olha só, os anjos são como nós, têm braços, têm pernas, eles voam, eles correm, eles vão em alta velocidade, muito mais rápido do que a luz. Quer fazer um teste? Vá até um interruptor da sua casa e aperte nesse interruptor, que você vai ver que a velocidade da luz, quando você ao menos tocar no interruptor, se a luz estava apagada, ela vai se acender de uma forma extraordinária. Assim é o anjo de Deus, e até mais rápido. Então, quando Daniel orou e Deus respondeu, o anjo ele veio imediatamente, porém Satanás foi ao encontro para impedir a chegada da oração. Mas logo Deus enviou o arcanjo Miguel e pelejou contra Satanás, utilizando-se dessa palavra, dizendo: o Senhor te repreenda. E quando ele utilizou o nome do Senhor dos exércitos, Satanás saiu da frente, e Gabriel chegou com a mensagem, com a resposta para Daniel. 21 dias, meu irmão, a tua oração já chegou à sala do trono de Deus. A tua oração já está vindo com a resposta. O anjo de Deus está trazendo essa resposta. E quem sabe o anjo chegou aqui e está falando com você uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, dizendo: não desista. Como nós trouxemos uma palavra aqui no domingo: engole o choro, porque o tempo de cantar chegou. Você pode dar glórias a Deus? Você pode glorificar a Deus? Porque Deus criou os anjos para nos auxiliarem, para nos servirem, e os anjos estão aqui servindo eu e servindo você. Então olha só, os anjos são dotados de personalidades, eles são pessoas, eles pensam, eles enxergam, eles ouvem, eles falam, eles sentem o cheiro. É por isso que quando nós oramos e dizemos assim: Senhor, que a nossa oração suba como incenso suave às tuas narinas. Deus sente o cheiro da tua adoração, Deus sente o cheiro do teu louvor, Deus sente o cheiro da oração da sua igreja, e então logo ele responde. Então os anjos são dotados de personalidade, são pessoas, eles não são robôs, tá? Eles também não são máquinas, são portanto pessoas angelicais, visto que são dotados de inteligência, sentimento
e vontade. Olha só, você se lembra como nós falamos agora há pouco? Que os anjos sentem vontade de estar no nosso lugar? Os anjos sentem vontade de estar dentro de uma igreja tocando os instrumentos. Os anjos sentem vontade de estar folheando uma Bíblia para se alimentar cada vez mais da palavra de Deus. Então olha só, como os anjos são um exemplo para nós. Então por isso, eu volto a dizer, como disse no início dessa lição, se está na Bíblia, é para nós aprendermos. Se é bíblico, é para nós aprendermos. Se é antibíblico, é para nós analisarmos. Se for extra-bíblico, é para nós excluirmos. Então, a doutrina dos anjos é bíblica. Então, é para nós aprendermos e para nós conhecermos. Então, se alguém dizer para você que o anjo é um robô, diga para ele que ele está mentindo. Diga que o anjo é dotado de personalidade, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem as suas habilidades nos seus sentidos naturais funcionando perfeitamente, eles são muito inteligentes e também têm sentimento e vontade. Você já imaginou um anjo, por exemplo, quando você cria problemas e não consegue resolver? Aí Deus diz assim para o anjo Gabriel, olha, desce lá na terra e leva uma mensagem para essa pessoa. Aí ele vem com uma mensagem que muitas das vezes é de exortação, vem puxar a nossa orelha, mas ele vem com inteligência, a fim de fazermos, nós entendermos que nós erramos, que nós precisamos mudar, é verdade? Então o anjo, ele tem sentimento e também tem vontade, amém? Na natureza espiritual dos anjos também, eles são imortais, mas não são eternos. Olha só, isso aqui é fundamental para nós aprendermos. Como vimos, eles foram criados, logo não são eternos, porque tiveram um começo, porém são imortais, pois não terão fim. Sendo imortais e não se reproduzindo, o número deles permanece o mesmo desde a criação. Então olha só, os anjos não morrem, eles são imortais, mas eles, diz aqui o texto, são imortais, mas não são eternos. Você vê que os anjos, por exemplo, uma terça parte dos anjos que foram expulsos do céu, eles perderam essa personalidade, eles perderam esse caráter e eles se tornaram maus. Olha só onde nós chegamos. Os anjos que foram criados por Deus, que foram influenciados por Lúcifer, perderam a sua personalidade, o seu caráter, tá? Então os anjos não se reproduzem. E olha, um erro que as pessoas dizem, muitas das vezes, é dolorido até dizermos isso. Quando uma criança morre, a pessoa diz assim, agora mais um anjo no céu. Não, não. Ninguém que morre vira anjo. A criança que morre não vai ser um anjo criança lá. Um idoso que morre não vai ser um anjo idoso lá. Porque a alma não envelhece. O espírito não envelhece. Então os anjos também não envelhecem. Porque eles são seres espirituais e eles também não se reproduzem. Então os milhões e milhões e milhares de anjos que foram criados por Deus, eles permanecem na mesma quantidade, na mesma fisionomia, na mesma aparência. O mesmo anjo que apareceu a Gideão quando malhava o trigo, é o mesmo anjo de hoje. A aparência, a fisionomia dele é a mesma. Os anjos que João viu na visão de Apocalipse são os mesmos de hoje. Eles não envelhecem, eles não morrem, eles são imortais. Então nessa natureza espiritual dos anjos, a gente já viu que eles são seres muito numerosos. A Bíblia não revela quantos são, porém deixa claro que o número deles é incalculável. Olha só, são muitos anjos, são milhares. Ela fala lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, agora começa os textos bíblicos, é importante que você anote, que você guarde, você acompanhe a leitura. Ela fala de milhares e milhões de milhões. Pronto, são incontáveis, são como a areia do mar, são como as estrelas do céu, incontáveis. E um detalhe, como nós falamos anteriormente, Deus sabe o nome de todos eles. A natureza espiritual dos anjos também diz que eles são muito poderosos, olha só, muito poderosos. Ninguém pode deter um anjo, ninguém pode. Jacó lutou com um anjo, mas ele não venceu.
porque o anjo é poderoso. A Bíblia revela que bastou um anjo para derrotar o poderoso exército da Síria e libertar a nação de Jerusalém. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 35. Olha só, o exército da Síria estava se armando para atacar o povo judeu, a nação de Israel que estava lá em Jerusalém. Aí Deus mandou um anjo, meu irmão. E em uma noite só, um anjo matou todo o exército da Assíria. Quando amanheceu o dia que o seu general se acordou e olhou e viu ali um grande exército de soldados mortos. Agora faz uma ligação comigo. Quando Jesus estava sendo preso, que Pedro puxou a espada e cortou a orelha de Malco. Você se lembra o que foi que Jesus disse? Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu pediria ao Pai e ele me enviaria uma legião de anjos. Olha só, se um anjo matou um exército em uma noite, imagine uma legião de anjos, que poderia ser uma legião de no mínimo 2.000 anjos. Um exército de 100 soldados não seria nada. Ia ter anjos de braços cruzados olhando aquela peleja. Então um anjo só, ele é forte e poderoso. Tá? A Bíblia fala em anjos santos ou eleitos e anjos caídos ou demônios. Nós vamos estudar isso na nossa segunda fase. Deus, contudo, não criou anjos santos e maus. Simplesmente Deus criou os anjos. Então olha só. Se a Bíblia diz que Deus não criou anjos santos, então eles não são dignos de serem adorados. Eles não recebem adoração, eles são simplesmente criaturas de Deus, seres espirituais. Os chamados anjos caídos são os que seguiram Satanás em sua rebelião. Você vai ver isso lá em Apocalipse, no capítulo 12 e o versículo de número 4. Você vai ver lá que houve uma batalha dos anjos quando Lúcifer, na sua classificação angelical que nós vamos ler mais lá na frente, ele então se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. E ele ali veio com ele uma terça parte dos anjos. Uma terça parte, foi muito anjo que foi expulso junto com ele. E ainda ficaram milhões e milhões e milhares de milhares. Agora veja, como é que surgiu os anjos? Qual é a sua origem? Olha só, lá em Neemias capítulo 9, versículo 6, como também em Salmo 148, versos 2 e 5, os anjos foram criados. Eles não surgiram do nada. Eles não caíram, não surgiram de uma explosão. Não, eles foram criados. Deus, na sua essência criativa, ele projetou os anjos e criou conforme a sua vontade. E deu a eles, dotou de personalidade e de caráter. Eles foram criados em um passado remoto, conforme Jó, capítulo 38, versículo 7. Eles foram criados pela palavra de Deus, conforme Salmo 33, verso 6. Cristo é o centro de toda a criação. Olha só, João capítulo 1, versículo 3, e Colossenses capítulo 1 e versículo 16, diz que Cristo é o centro de toda a criação. Diz a Bíblia que tudo foi por Ele, para Ele e por meio dele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha só, que maravilha. Então, veja o quanto é importante nós aprendermos a doutrina dos anjos. Se você já teve uma experiência com o anjo, você pode até escrever aí as suas experiências, que isso é muito importante. Se você teve essa experiência, acredite, esse anjo que se revelou a você, que ajudou você quando você mais precisou, ele foi criatura de Deus. E ele só existiu por causa de Jesus, que é o centro de toda a criação. Agora vamos ver como é que é a sua organização angelical. Como é que os anjos se organizam lá no céu. Veja só como é uma coisa tudo organizada. Não é como muitas pessoas imaginam, não. Então veja só, eles são organizados nas seguintes classificações. Primeiro, segundo Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 6, estão os serafins.
Olha só, os serafins é uma classificação de anjos que são dotados de conhecimentos musicais. Eles louvam, eles adoram, eles cantam, eles estão diante do trono de Deus e estão ali incansavelmente adorando a Deus na beleza da sua santidade. A segunda classificação dos anjos são os querubins, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 5, Salmo 80, verso 1 e Ezequiel 10, 10. Aí entra nessa classificação Lúcifer, um querubim de Deus. Era uma classificação que fazia parte da área administrativa. Ele estava ali sempre andando, tendo acesso à sala do trono de Deus, e de onde ele viu os projetos criativos de Deus, os planos salvíficos de Deus, e aí surgiu um intento no seu coração. Olha só, dentro do quartel existe uma pessoa que tem essa função, que é o ordenança. Ele está sempre ali tendo acesso ao gabinete, ele sabe ali, ele ouve as conversas. Então Lúcifer era um querubim, ele tinha esse acesso, e Deus então o expulsou, porque ele, talvez quem sabe, se esqueceu que Deus é onisciente, ele conhece os pensamentos, e logo então ele foi expulso e perdeu a sua posição no reino dos céus. Existe uma terceira classificação dentro dessa organização, que é o arcanjo, conforme Judas, versículo 9, Daniel 10, versículo 13, 1 Tessalonicenses 4,16, nós conhecemos o arcanjo. Aí a Bíblia dá um nome para ele, que é Miguel, um anjo de guerra, um anjo de batalha, que foi ele que, recebido as autoridades de Deus, ele foi lá e expulsou Lúcifer do reino dos céus. Ele que foi lá e pelejou com Lúcifer para liberar a resposta da oração de Daniel. Ele que lá em Apocalipse, João viu na sua visão que esse arcanjo Miguel foi lá e derrotou o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, e lançou no lago de fogo. Olha só, para pelejar tem que ser um arcanjo. Talvez você já viu aí, por aí, algumas igrejas, arcanjo Miguel, aí você vê um anjo lá, né, com uma espada, alguns pisando lá em um dragão. Baseado nessas informações da Bíblia, eles foram lá e criaram a imagem. Mas essa imagem, ela é física, fictícia. A imagem do arcanjo está aqui na Bíblia, a sua personalidade, o seu caráter. E aí vem também, dentro dessa classificação, os anjos propriamente ditos. São os serviçais. Eles estão ali para qualquer obra, eles estão ali para auxiliar as autoridades angelicais. Você vai ver lá em Mateus 25, 31, você vai ver em Hebreus 12, 22, você vai ver Jó 25, 3, quando os anjos se apresentaram a Deus para prestar contas das suas atividades. Olha só, eles vão prestar contas, um relatório diante de Deus das suas atividades. Então veja só como é importante essa organização. Então, os anjos são criaturas, eles são espíritos, eles são imortais e são numerosos. Amém? Muito importante nós aprendermos isso. Dentro dessa matéria da angelologia, a gente viu aqui alguns caráteres dos anjos. Olha só, existem muitos textos aqui importantes. Eles são obedientes, tá? Eles são reverentes, eles são sábios, eles são mansos, eles são poderosos e também são santos. Eles se separam para servir exclusivamente a Deus. Eles não são santos para receber adoração. Eles são santos porque eles se separam para servir a Deus. Assim como eu, assim como você, que se separa para cultuar, para adorar, para servir unicamente a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, os anjos também fazem o mesmo papel de serviçal da obra de Deus. Então eles são obedientes, eles são reverentes, são educados,
eles não chegam gritando, eles não chegam arrombando porta, eles não chegam fazendo tantos barulhos que muitas das vezes a gente vê aí, parece que estão pregando a palavra, aí o pregador diz assim: olha, acaba de descer um anjo aqui, um anjo de fogo, aí começa todo aquele movimento. Cuidado, todas essas coisas passam, e os anjos, conforme a Bíblia, eles são reverentes, eles têm reverência, eles sabem se portar, eles sabem agir, eles não vão agir com violência, a não ser, como aqui, que eles são obedientes, a não ser que eles recebam tal ordem de Deus, tá bom? Os anjos são designados como anjos, filhos de Deus, varões, vigias, santos, exércitos celestiais e espíritos ministradores. Olha só, todas essas características aqui, esses caráter, essas personalidades comportamentais dos anjos podem ser observadas por nós, para que nós também possamos oferecer a Deus o melhor culto, para que nós possamos ter bons comportamentos, boas atitudes, porque se Deus formou os anjos com todo esse caráter e essa personalidade, por que nós não podemos seguir esse exemplo se essa é a vontade de Deus? Que maravilha podermos servir a Deus como os anjos servem a Deus. Você pode dizer amém por isso? Que maravilha é poder estar aprendendo tudo isso que nós estamos falando. Aí no comentário você pode deixar o seu e-mail para que a gente possa enviar para você todo esse estudo aqui que nós temos em PDF e também em PowerPoint, para que você possa aí ver na sua casa, no seu computador ou até mesmo no seu celular. Então isso aqui tudo é importante e está na Bíblia e precisamos aprender. Olha só, dentro dessa matéria também, os anjos, eles são mensageiros de Deus. Olha só, através dos anjos Deus envia anúncios, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 11, ele traz advertência, ele traz instrução, encorajamento e revelação. Você vai ver todos esses textos aí, você vai ver que os anjos vieram trazer, você vai ver que quando Zacarias, ele estava orando, e veio um anjo e disse para esse Zacarias: a tua oração foi ouvida por Deus. Aí Maria estava também ali no momento, e veio um anjo, se apresentou para ela e disse: Maria, não temas, porque o que está gerado em ti não é do homem, é do Espírito Santo. Aí lhe deu instruções, ele orientou, assim como para outros, como para Paulo, como para outros profetas, outros grandes reis, os anjos vieram e trouxeram mensagens de Deus, tá? Os anjos, eles também são servos de Deus. Olha só, os anjos são servos, e como servos, eles são enviados para, sustentar. Você se lembra quando Elias estava em um período de 3 anos e meio em seca, e Deus orientou para que ele fosse ao ribeiro de Querite, e depois ele foi para a cidade de Sarepta. Aí Deus usou uma viúva para que pudesse dar um alimento para ele. Então, os anjos são servos de Deus para sustentar. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo, e depois de ter vencido o diabo pelo poder da palavra, os anjos desceram e começaram a servir a Jesus. Olha só, que maravilha. Isso quer dizer que quando você está enfrentando luta, quando você está enfrentando dificuldade, aí vem aquele dia da vitória, vem o dia da bênção, os anjos descem e vêm sustentar você, porque você vai sair de uma batalha abatido. Quando nós sairmos dessa pandemia, talvez muitos vão sair dilacerados, muitos vão sair feridos, mas os anjos de Deus vão estar aqui para servir você, para não deixar você ficar do jeito que você está. Eles vão preservar, eles estão aqui para interceder, eles estão aqui para resgatar e para servir ao justo depois da morte. Quando nós demos o estudo a respeito da morte, nós falamos que quando o servo de Deus morre, o céu se abre e os anjos vêm para conduzir ele para o reino da glória de Deus, para o paraíso. Então os anjos estão aqui para servir, eles são servos e obedientes a Deus para fazer tudo conforme Deus o determinar.
dentro dessa matéria que nós estamos estudando, nós vemos também que a atuação dos anjos na vida terrena de Jesus foi presente. Olha. Eles estiveram presentes na vida terrena, no ministério de Jesus. Eles anunciaram o nascimento de Jesus, né, para José, para Maria, para Isabel, para Zacarias. Eles estavam presentes lá no seu nascimento, quando eles começaram a entoar louvores, paz na terra e aos homens de boa vontade. Eles estavam ali. Eles assistiram Jesus na tentação, como eu acabei de dizer para você. Eles estavam ali no Getsêmani, quando Jesus derramou gotas de sangue. Eles estavam na anunciação da ressurreição de Jesus, quando Maria correu até o túmulo de Jesus. Ele disse: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Olha só, então veja quanto é importante nós aprendermos a respeito das atividades dos anjos, né? Na ascensão de Jesus também, eles estavam lá e confirmaram a chegada de Jesus no céu. Quando eles disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que foi recebido no céu, do mesmo modo, vocês vão ver ele descer. Olha só que maravilha. Os discípulos tiveram a experiência de ver os anjos, de ouvir a voz dos anjos, e isso não está distante de mim e não está distante de você. Deus envia anjos para falar ao teu coração. Deus envia anjos para fortalecer a tua fé. Muitas das vezes você está tão triste, aí você ouve aquela voz dizendo: lê a Bíblia, dobra o teu joelho e ora, canta louvores ao Senhor. Os anjos estão motivando você a buscar a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que os anjos podem fazer? O que é que os anjos podem fazer? Eles são pessoas, são dotados de caráter e personalidade, eles enxergam, eles ouvem, eles falam, eles pensam, eles são inteligentes. E o que é que eles podem fazer? Número 1, eles podem lançar males físicos aos homens. Olha só, eles podem lançar males físicos aos homens. Está lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16. Eles podem influenciar pessoas e nações, conforme Daniel 10:11. Eles podem exercer força e poder. Pedro estava ali dentro de uma prisão e veio um anjo, olha, estremeceu a terra e colocou em liberdade Paulo e Silas. Entrou na prisão, pegou Pedro e disse: me acompanha, e colocou Pedro lá do lado de fora. Olha só, eles são fortes, eles são poderosos, então eles podem exercer força e podem exercer poder. Eles têm domínio sobre o fogo. Você vai ver que quando Sadraque, Mesaque e Abednego estava dentro da fornalha de fogo, o rei Nabucodonosor perguntou: não foi 3 que foram lançados? Eu estou vendo o quarto, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Olha só, o anjo do Senhor estava lá na fornalha de fogo ardente. Isso é a prova de que você nunca vai estar sozinho, nem que seja no fogo. Se você for para o fogo, ele vai junto com você. Se você for para as águas, ele vai junto com você. E diz aqui, olha, em Apocalipse 16:3, eles têm domínio sobre o mar. E eles também têm domínio sobre o sol. Eles podem aparecer repentinamente. Olha só, o quanto é importante você aprender a respeito da doutrina dos anjos. E eles também têm as suas tarefas. Assim como você tem as suas atividades diárias, eles também têm as suas tarefas. Eles estão separados especificadamente para exercer essas tarefas. Primeiro, eles executam os juízos de Deus. Eles executam os desígnios de Deus. Eles executam a vontade de Deus. Eles comunicam a vontade de Deus. Eles também louvam a Deus. Eles alegram-se com a salvação dos homens. Olha, quando você evangeliza uma pessoa e você leva essa pessoa a aceitar a Jesus como Salvador, eles fazem uma festa no céu, meu irmão. Olha, quantas vezes você foi motivo de festa no céu? Por um pecador que se arrepende, por uma pessoa que volta aos caminhos do Pai. Os anjos se alegram,
E quem sabe até um cutuca no outro e diz, olha, era eu que era para estar lá, era eu que era para trazer essa pessoa, era eu. Mas foi ele, aquela pessoa que Deus também salvou e trouxe para o reino dos céus. As tarefas dos anjos também, que eles fazem com muito prazer, é estar lá na igreja, quando você está cantando, quando você está orando, quando você está adorando. A tarefa deles também é essa, é subir e descer. Você se lembra quando Jacó estava orando a Deus, buscando a Deus para uma resposta? Ele teve uma visão e uma escada que dava do céu até na terra, e diz a Bíblia, os anjos subiam e desciam, subiam e desciam, subiam e desciam. Olha, quando você também está adorando a Deus, buscando a presença de Deus pela madrugada, principalmente, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, hein? Você pode ver uma escada que vai dar acesso da sua casa até a sala do trono de Deus, e os anjos subindo e descendo. Mas olha só, os anjos também, eles têm as suas limitações, tá? E quais são as limitações dos anjos? Eles não recebem adoração. Você vai pecar. Se você adorar um anjo, você vai pecar, mas eles não recebem adoração. Por quê? Porque eles não querem carregar essa culpa nos ombros. Eles não querem chegar na presença de Deus e serem repreendidos, porque eles não recebem adoração. Eles não procriam, isso aí é uma limitação deles. Eles não são oniscientes. Então aqui a gente já até abraça para a nossa próxima lição dos anjos caídos, que os demônios também não sabem os seus pensamentos. Por quê? Eles não são oniscientes. Então fique despreocupado quando você está orando em espírito, que somente Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente, é que sabe os seus pensamentos. Mas demônio nenhum, Satanás nenhum vai saber o que você está pensando, porque os anjos, que são criaturas de Deus também, eles não são oniscientes. Não conhecem os planos eternos de Deus, eles não conhecem os planos eternos. Eles não conhecem o mistério da salvação, eles não penetram nas profundezas de Deus e não sabem o que está no coração dos homens, não sabe. Somente Deus, que conhece as palavras antes de chegar na sua boca. Por isso Jesus disse que o coração do homem é o centro das emoções, e a boca fala o que o coração está cheio. Então somente Deus pode saber o que se passa no seu coração, somente Deus pode saber o que se passa na sua mente, porque Ele é onisciente. Amém? E nós temos aqui o anjo do Senhor, que nós já falamos anteriormente. Este anjo pode ser o próprio Senhor Jesus na sua pré-existência. O anjo do Senhor, volto a dizer, que é o único ser angelical que tem o seu nome inicial com a letra maiúscula. Olha só, ele apareceu a Abraão, ele apareceu a Jacó, ele apareceu a Moisés, ele apareceu também a Josué, ele apareceu lá para Gideão, ele apareceu também lá para Manoá, ele apareceu também para Israel, lá em Isaías capítulo 63 e versículo 9. Em todas essas aparições, ele bateu no peito e disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Todas as vezes que os textos sagrados mencionarem o anjo do Senhor batendo no peito e dizendo: eu sou o Senhor, é o próprio Deus, ou é o próprio Senhor Jesus na sua pré-existência. Isso aqui é fundamental, isso aqui é para você aprender, entender e conhecer os anjos na sua existência, na sua origem. E para finalizar, os anjos estarão na consumação dos séculos. Eles estarão presentes. Nós já demos um estudo aqui a respeito do fim de todas as coisas, e em todas essas os anjos estarão presentes. Eles estarão presentes na ressurreição dos mortos, eles estarão no ajuntamento dos escolhidos,
eles estarão na manifestação de Cristo lá no seu reino milenar, eles estarão na ceifa final, eles estarão no julgamento das nações, eles estarão na extinção total da iniquidade, e eles estarão na prisão de Satanás, conforme Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 2. Olha só, os anjos que nós estudamos até aqui nesse momento, nós podemos viajar no tempo, fazer uma visita até o céu. Olha, muitas pessoas têm revelação do inferno. As pessoas estão vendo Satanás com chifre, com rabo e um garfo na mão. Isso aí é mentira. Ele continua com a sua mesma feição. O que mudou foi o seu caráter, a sua personalidade, que ele deixou de ser um anjo de luz para viver em trevas. Ele deixou de andar em cima de pedras preciosas para andar em cima de imundície de pecado, aonde a humanidade está atolada no lamaçal de pecado. Então, você precisa entender que no decorrer do tempo os anjos vão estar presentes e Satanás vai estar preso. O anjo vai abrir a tampa do poço do abismo e vai lançar Satanás lá e vai prender ele por 1000 anos e depois será solto. Então, nós podemos fazer essa viagem angelical. Você não precisa ter revelação de inferno, você não precisa ter revelação de demônios, você não precisa ter medo de demônios, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora, tramando contra nós. E o sangue de Jesus nos cobre e nos purifica de todo pecado e nos livra de toda a maldade. Amém? Então, parabéns para você que nos acompanhou até aqui nesse grande estudo doutrinário, a doutrina dos anjos, a angelologia ou a angiologia. Amém? No próximo estudo nós vamos dar sequência a essa doutrina e vamos falar sobre Satanás e os seus anjos caídos. E olha, eu quero alertar você, esse estudo que nós vamos na segunda fase vai ser tão importante que você vai ver aonde é que estão os piores demônios, os piores anjos. Satanás está solto, mas existem demônios que são cruéis e sanguinários, e eles estão aprisionados nas maiores prisões de segurança máxima, e eles só vão ser soltos lá na grande tribulação. Amém? Quero parabenizar você por esse estudo. Coloque aí nos comentários o seu e-mail, o seu WhatsApp, que eu quero enviar para você na íntegra esse estudo em PDF ou então em PowerPoint, para que você possa acompanhar, e já no próximo estudo você possa acompanhar também a doutrina dos anjos caídos. Amém? Então que essa noite você possa usar da autoridade de Deus e repreender esses espíritos enganadores que estão querendo desvirtuar da sua mente tudo aquilo que você aprendeu relacionado à Bíblia Sagrada, relacionado à salvação. E que essa noite o anjo do Senhor possa se acampar dentro da sua casa, que o anjo do Senhor possa estar acampado na porta da sua casa. Se alguém estiver tramando um mal contra você, olha, vai ter um anjo forte e poderoso lá na porta para guardar a tua entrada e a tua saída. Você crê nisso? Então feche os teus olhos e ore comigo nesta noite. Pai querido e eterno, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda majestade nós te damos nessa noite, pela tua palavra que foi ministrada sobre a nossa vida. Que todo falso ensinamento que foi, Senhor, injetado na mente dessa pessoa possa ser deletado agora, e que o verdadeiro ensinamento da tua palavra esteja semeado no coração dessa pessoa. Que essa casa, que essa família seja guardada, protegida por ti, e que o Senhor possa dar ordens aos teus anjos ao respeito deste pai de família, desta dona do lar, destes filhos, deste homem, desta mulher que está procurando um emprego, que está lutando, Senhor, nessa crise, nessa batalha. Que o Senhor possa pelejar por nós, pelo poder do nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Diga amém, diga graças a Deus.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do eterno, soberano, magnífico Espírito Santo, seja com você nessa noite, hoje e sempre, até Jesus voltar. Aguardo você no nosso próximo encontro, nosso próximo estudo. Deus abençoe a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém.